Aleluia. Amém? Graça e paz a todos. Uma boa noite. Deus abençoe cada um de vocês. Se você me vê fazendo alguns movimentos estranhos com a boca, é porque eu estou com o aparelho que cortou toda a minha boca. Então eu estou com um pouco de dificuldade para falar, tá bom? Mas eu quero nesta noite compartilhar com você um assunto que fala sobre propósito de Deus. Diga assim: propósito de Deus para a minha vida. Irmãos, Deus tem um propósito para cada um de nós. Como diz em Efésios, o Senhor nos tirou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, para que nós pudéssemos anunciar as grandezas de Deus. Então, na nossa salvação, há um propósito. O propósito é continuar algo que Jesus começou há 2000 anos atrás. O propósito também é fazer com que em Cristo Jesus todas as coisas no céu e na terra, elas possam ser convergidas no centro da vontade de Deus. De maneira que cada família, cada tribo, língua, raça e nação possa conhecer ao Senhor e glorificar o nome dEle. O propósito do Senhor para nós é que nós venhamos a manifestar o reino de Deus. Porque muitos de nós nos entregamos vida para Jesus e nós ficamos ali e pensamos assim: acabou. Oi, Célia. Acabou, é o fim. Não, é o começo de um propósito que Deus estabeleceu na eternidade para nós. Então, para mim e para você, existe um propósito de manifestação do reino de Deus. E o que acontece quando o reino de Deus ele é manifesto? Acontece a justiça, acontece a paz e acontece a alegria que vem do Espírito de Deus. Então, quando eu manifesto o propósito, a justiça começa a operar por meio de Jesus. A paz começa a reinar por meio de Jesus. E a alegria devido a viver uma vida justa, piedosa e santa na presença do Senhor. A alegria, ela é manifestada. Então, aonde o reino de Deus ele é manifesto, ali há uma transformação. É chegado o reino de Deus. E nessa noite nós vamos dar início a um projeto chamado Casas de Paz. Diga assim: Casas de Paz. Esse projeto, ele é um projeto do pastor Danilo Figueira, da igreja lá em São José do Rio Preto. Ele já executa esse projeto lá há anos, e ele é o mentor, a pessoa quem criou esse projeto, e muitas igrejas utilizam desse projeto, para que possam então evangelizar. O que é evangelizar? É levar o evangelho às pessoas, levar o evangelho às famílias. E hoje é o primeiro domingo que nós vamos estar falando sobre casas de paz e nos preparando para fazermos casas de paz em Várzea Grande, em Cuiabá e aonde o Senhor nos mandar. O Senhor, Ele nos salvou com esse propósito. Então nós vamos passar aqui 4 domingos falando a respeito de casas de paz. E eu quero começar agora lendo um texto com você, Lucas capítulo 10, versículo 1 e 2, onde diz assim: depois disso, o Senhor designou outros 72 e os enviou 2 a 2 adiante dele,
e todas as cidades e lugares para onde ele estava prestes a ir. E lhes disse: a colheita é grande, mas os trabalhadores são poucos. Portanto, peçam ao Senhor da colheita que mande trabalhadores para a sua colheita. Então o Senhor designou 70 pessoas, de 2 em 2, para que fossem à frente dele, pregando o evangelho. O Senhor ia até os lugares que aquelas pessoas iriam. Porém, aqueles discípulos precisavam ir primeiro para encontrar a paz, as casas de paz. Isaías, capítulo 61, versículo 1 a 4, diz assim: o Espírito do Soberano, o Senhor, está sobre mim, porque o Senhor ungiu-me para levar boas notícias aos pobres. Vamos dizer junto? O Senhor me ungiu para levar boas notícias aos pobres. Enviou-me para cuidar dos que estão com o coração quebrantado, anunciar liberdade aos cativos e a libertação das trevas aos prisioneiros, para proclamar o ano da bondade do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus, para consolar todos os que andam tristes e dar a todos os que choram em Sião uma bela coroa ao invés de cinzas, o óleo de alegria ao invés de pranto e um manto de louvor ao invés de espírito deprimido. E eles serão chamados carvalhos de justiça, plantio do Senhor, para a manifestação da sua glória. Eles reconstruirão as velhas ruínas e restaurarão os antigos escombros. Renovarão as cidades arruinadas que têm sido devastadas de geração em geração. Aleluia! Queridos, chegou o nosso tempo, chegou a nossa hora de colocarmos em prática essa palavra que Deus nos deu. Há muito tempo nós temos profetizado e declarado que chegaria o dia que nós nos moveríamos como igreja para levar o evangelho do reino à nossa cidade. O Senhor ungiu você, o Senhor me ungiu para que nós pudéssemos levar esse evangelho, a proclamar um ano de libertação às famílias, o dia da visitação do Senhor, a levar a alegria àqueles que choram, a levar a cura àqueles que estão enfermos, a levar o evangelho da paz àqueles que estão vivendo em guerra, e a colocar em liberdade aqueles que são aprisionados, seja em todo e qualquer tipo de vício. O Senhor, Ele está movendo em nós nesses dias. E é por isso que você está aqui nesta noite. Porque você é um homem e uma mulher ungido por Deus para esse propósito nesse tempo. Eu quero te dizer algo, que você hoje começa a fazer parte de uma nova história da nossa igreja local. É um novo tempo, como o bispo estava dizendo hoje, um jargão, né? Um novo tempo. Mas é um novo tempo para nós como igreja local. Nós vivenciamos alguns tempos aqui. E o último dele foi de estabelecimento de festas, depois um estabelecimento de um discipulado, e agora é o estabelecimento de um grande movimento de evangelismo por meio de casas de paz. E cada um de nós é um agente que pode transformar famílias. Eu quero que você preste bastante atenção, que essa conquista, ela é uma conquista sobrenatural. Diga, sobrenatural. Isso não tem a ver comigo, isso tem a ver com Ele. Isso tem a ver com o propósito dEle. E quando você entender que Deus estará usando você para fazer exatamente
o que Isaías disse aqui, no capítulo de número 61, você vai ser maravilhado. Sabe qual foi o resultado quando os discípulos voltaram? Digam assim, eles ficaram maravilhados. Sabe por quê? Porque quando eles foram pregando o evangelho nas aldeias e as pessoas recebiam eles manifestavam o reino e as pessoas, elas eram libertas, elas eram curadas e os espíritos imundos saíam e milagres aconteciam e coisas grandiosas da parte de Deus. Quando eles voltaram, eles levaram relato para Jesus de que eles haviam sido usados pelo Senhor. E eu quero já declarar que essa será a sua declaração. Cada um de nós aqui seremos usados pelo Senhor para manifestar reino de Deus às famílias. Para isso, nós precisamos compreender algumas coisas. Nós vamos ter o nosso texto de inspiração aí mesmo em Lucas 10, que nós lemos sobre os 70 discípulos. E eu quero que você, enquanto eu estou falando, você em seu coração já vai gerando pelo Espírito e pela palavra o desejo de encontrar casas que possam receber a paz do Senhor. Casas de parentes, vizinhos, amigos, conhecidos e desconhecidos. Pessoas que choram, mães que viram noite chorando pelos seus filhos, pelos seus esposos. Pessoas que gastam o seu dinheiro nos vícios, qualquer vício, droga, bebida, jogo, pornografia. Pessoas que abrirão para você a casa para que você entre com o evangelho nela. Talvez você pense assim, mas quem fará isso? Existe uma fome, uma sede no coração dos seres humanos por Deus. Basta que você abra sua boca e fale. Pessoas vão pedir oração a você, pessoas pedirão ajuda a você, e você será o mensageiro da paz nesses dias. E poderá sim transformar a vida daqueles que abrirem o coração para o evangelho. É isso que Deus está nos chamando para fazer agora. Embora os discípulos não tinham nenhuma experiência em pregar o evangelho, eles receberam uma ordem do Senhor para saírem em busca dos filhos da paz. Quem são os filhos da paz? Pessoas que abririam suas casas para receberem a paz de Deus em seus lares. E ao entrarem em suas casas, ali seria estabelecido uma base do reino de Deus. Aleluia. O que é importante você entender? Primeiro, os discípulos não tinham experiência, digam, eles não tinham tido experiência. A primeira coisa que você precisa entender é que Jesus chamou 70 homens inexperientes, que não haviam tido ainda aquela prática de sair aldeias à frente, antes de Jesus ir até os povos. Eles foram à frente, Lucas 10 fala sobre isso, e indo à frente, eles entravam e encontravam pessoas que são chamados os filhos da paz. Quem seriam os filhos da paz? Aqueles que abririam suas casas. Então você pode pensar agora, eu não tenho condição, eu nunca fui treinado para, eu nunca fiz nada semelhante a isso. Mas isso não é o problema. Você só tem que entender uma coisa, que Deus nos chamou para fazer. Amém? E se Deus chamou para fazer, a unção está sobre nós, como nós já lemos em Isaías capítulo 61, a unção de Deus, que ela está em nós, ela faz com que nós venhamos a manifestar o reino, libertando o cativo e oprimido, anunciando o dia do Senhor
levando alegria, levando cura e levando restauração. Primeiro ponto é esse, você entender que o Senhor conta conosco. O segundo ponto, e o mais importante, é você entender que Deus te chamou. Sabe, muitas pessoas, elas ficam fantasiando. Quem disse que Deus me chamou? Eu quero te fazer uma pergunta, o que você faz aqui nesta noite? Você ouve o que aqui? Se não é a palavra de Deus, se não é a voz de Deus, se não é o amor de Deus que é derramado no seu coração pelo Espírito Santo, Deus está te chamando. É Deus quem está fazendo. E eu tenho plena convicção daquilo que nós vamos viver daqui a algumas semanas. Ontem eu compartilhei com o pastor Bruno o projeto, um pouco dele, do calendário dele, o que a gente pensa em fazer. Eu vou compartilhar com os demais irmãos do presbitério também. Mas é algo grandioso. E é algo que vai mover todos nós num único propósito. Nós vamos nos alegrar, nós vamos regozijar, nós vamos celebrar, porque nós estamos no tempo de frutificar. A gente não precisa ver para crer, nós cremos e por isso veremos. Então entenda algo, Jesus mandou pessoas inexperientes como eu e você. Eu nunca fiz isso. Amém? Eu nunca fiz isso. Segundo, Deus está nos chamando. Ponto. João 15,16 diz o seguinte: vocês não me escolheram, mas eu os escolhi para irem e darem fruto. Você foi escolhido por Deus para dar fruto. Você não foi escolhido por Deus para ficar sentado ouvindo uma palavra. Você não foi escolhido por Deus para cantar uma canção. Eu não fui escolhida por Deus para simplesmente pregar. Eu fui escolhida para dar fruto. Segundo, a minha semente, a minha espécie. Qual é a minha espécie? Filho de Deus. Eu fui escolhida pelo Senhor para frutificar, para gerar pessoas da espécie de Deus. Deus nos chamou para fazer isso. E está escrito aí que vocês não me escolheram, mas eu os escolhi para irem e darem fruto, fruto que permaneça. Então, dar fruto pode se dar, mas precisamos fazer com que os frutos permaneçam. Como os frutos vão permanecer? Através de discipulado, através de pastoreio, de cuidado, por meio das células que estão se reunindo semanalmente nas casas. O fruto não se perderá, as coisas não irão mais embora. E nós vamos comer, como uma palavra que um dia o pastor William foi usado para liberar sobre nós. Nós vamos comer e nós vamos beber do fruto da nossa terra, do fruto do nosso trabalho. É chegado o tempo, a hora é agora. E ontem, enquanto eu compartilhava com ele, com o Bruno, meu coração se enchia de alegria, porque eu já posso ver no Paiagás casas de paz, eu já posso ver nessa região do Figueirinha do Glória casas de paz, eu já posso ver no Capão Grande casas de paz,
Eu já comecei a ver no Ouro Verde as casas de paz, no São Simão as casas de paz, no São Mateus, no Parque Sabiá, o Cuiabá. Eu comecei a visualizar as casas de paz. E o meu coração ficou quentinho ontem. E sabe, queridos, é o que me motiva hoje estar aqui falando para você. Eu estou aqui para dizer para você que chegou o nosso tempo, chegou a nossa hora. Sabe, às vezes a gente fica esperando tanto barulho, tanto vucu-vucu, tanta coisa. Eu quero te dizer que nem todo barulho e nem todo vucu-vucu prossegue. Mas eu quero te dizer que um homem e uma mulher firmado na palavra do Senhor e no propósito, esse permanece. Às vezes a gente pensa tanta coisa e Deus é tão simples. O Senhor é muito simples. E é nessa simplicidade que eu creio que o Senhor vai nos usar, porque o Senhor nos chamou para que nós pudéssemos abençoar a cidade de Várzea Grande, a cidade de Cuiabá. O Senhor nos chamou para abençoar o Mato Grosso e, por que não dizer, o Brasil e as nações. E nós temos esse chamado do Senhor. Número 2, este é um chamado para quem ama a Deus. Isso é importante. Primeiro, você entender que Deus que te chamou, entender que você não tem experiência, assim como os 70 também não tinham, e nem eu tenho. Segunda coisa, você entender que esse é um chamado para quem ama ao Senhor. Um fato que aconteceu anteriormente, foi relatado no final do capítulo 9. O que acontece? No final do capítulo 9, existiam pessoas que queriam seguir Jesus. E falavam assim: Jesus, eu vou com o Senhor para onde o Senhor for. E aí começam a aparecer os obstáculos. Letra A, o primeiro que queria servir ao Senhor, ele não serviu porque não estava disposto a abrir mão do conforto e da comodidade. Lucas 9, 57 ao 58. Quando andavam pelo caminho, um homem lhe disse: eu te seguirei por onde quer que fores. Pode abaixar, acho que o retorno aqui está alto. Quando andavam pelo caminho, um homem lhe disse: eu te seguirei por onde quer que fores. Jesus respondeu: as raposas têm suas tocas, e as aves do céu têm seus ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde repousar a cabeça. Irmãos, essa pessoa, ela disse para Jesus: aonde você for eu vou te seguir. Mas quando o Senhor fala para ela: olha, você me seguir vai te custar. Muitas vezes você não vai ter como descansar. Muitas vezes você não vai ter segurança. Vai te custar. Então, o que acontece? Embora essa pessoa ela tinha um discurso entusiasmado, já viu gente assim? Eu vou, não, vai ter tal coisa, não, eu estou com você, isso, aquilo, outro, mas quando começa a arrochar, né, João? Quando vê que dia que a gente dorme? Que dia que fica em casa? Que dia que descansa? Mas é assim. E essa pessoa, ela não queria pagar o preço que os demais já estavam pagando seguindo Jesus, sem ter muitas vezes nem aonde reclinar a cabeça para descansar. E nos dias de hoje, nós estamos debaixo dessa unção de conquista, e nós estamos sendo desafiados a pensar sobre isso. Por quê?
Existe Lucas 10, quando Jesus chama 70 e envia 70? Porque lá em Lucas 9, 3, que disseram que ia seguir, que ia fazer, que ia acontecer. Quantas pessoas prometem um monte de coisa, mas no final não virou nada. Então a gente é desafiado nessa noite, debaixo dessa unção, a pensar sim, naquilo que vai nos custar, mas também pensar no retorno, de quando você voltar, você terá a alegria de ter feito a obra de Deus. Porque normalmente nós queremos trazer algo para você, né, João? Que vai te empolgar, que você vai sair daqui, irmã Mariana das antigas junto comigo, bispo Adriano, bispo velho aqui, bispo João, e era aquela empolgação toda, e nós vamos, vai acontecer isso, vai acontecer aquilo, mas na hora H, metade ia embora. Por isso que o intuito aqui é mostrar a unção, mostrar o chamado, e cada um de nós se dispor a pagar o preço, para que não haja necessidade da chance sua passar, mas que Deus está nos dando uma oportunidade de sermos usados por Ele. É diferente, Então, nos dias de hoje, você precisa entender que o Senhor está nos desafiando a sair do nosso comodismo para fazer a obra do Senhor. Letra B, o outro candidato que perdeu a sua oportunidade era porque não estava disposto a tratar o chamado como prioridade e urgência. O profeta anda pregando sobre isso, sobre prioridade. Buscai, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça, e todas as demais coisas são acrescentadas. A gente vive um tempo de inversão de prioridade. Seu trabalho é mais importante, sua vida é mais importante, seu descanso é mais importante, sua correria é mais importante, tudo é mais importante. E se sobrar tempo, se eu estiver bem, eu sirvo o Senhor, né? Esse é o tempo que você vai decidir isso dentro de você. Cada um de nós. Às vezes você me vê pregando aqui, você fala assim, você fala assim porque você vive disso. Não. Eu já estive no seu lugar, com 2 concursos, trabalhando, estudando, dando aula, fazendo pós-graduação e ganhando almas para Jesus. Não tinha carro como tenho hoje, não tinha facilidade como eu tenho hoje, eu não tinha um celular como eu tenho hoje. Mas esse tanto de gente que tem hoje aqui na igreja, era o tanto de gente da minha rede de pastoreio. Mas eu coloquei Deus em primeiro lugar. Sabe o que eu quero te dizer? A gente precisa fazer isso. Não me falta saúde, não me falta vigor, não me falta alegria, não me falta nada. Luta, todo mundo passa. Eu passo. Mas sabe qual a diferença? Eu permaneço. A luta vai. E eu prossigo. Eu quero testemunhar isso hoje com a minha vida e com o meu coração. Eu posso falar isso para você com propriedade. E eu quero que daqui a 5, 10 anos, tenham pastores e pastoras aqui que possam testemunhar com propriedade estas coisas. Pessoas que vão colocar o reino na frente.
Sabe por quê? Você vive cansado, você vive sobrecarregado de correr atrás do seu, de pagar a sua conta, de pagar isso, de pagar aquilo, e mais aquilo outro, e mais aquilo outro. No final de tudo, cansaço. Não tem alegria. Porque a nossa alegria é o Senhor. Nós temos invertido as prioridades. Na verdade, deve ser uma prioridade: o reino. O reino. E essa é uma palavra muito forte para nós nesta noite. Sabe, aquela coisa de que você se enche de tanto curso, tanta tarefa, tanto isso, tanto aquilo outro, e você só é um PPP. E quando realmente é para você estar ali, edificar uma vida, edificar uma família, edificar um adolescente, edificar uma criança, um jovem, você não tem tempo. E a gente precisa ser claro, a gente precisa ser transparente, à luz da palavra do Senhor. Será que esses homens e essas mulheres, será que o próprio Cristo era desocupado? Será que o próprio Senhor era um cara desocupado? Era alguém que vivia ali, aí do nada Deus resolveu enviar o filho dele na terra? Não! E nós somos tão bons para dar desculpas. Nós somos tão bons para entrar em crise. Ai, eu não tenho tempo, eu não consigo. Ai, e arrancar os cabelos e ficar, calma. Porque o Senhor te chamou para fazer algo nobre. Isso é nobre. Você está correndo atrás de tanta coisa, que vem as pragas, vem ladrão, vem tanta coisa, te rouba e te destrói. Deus está te chamando para fazer algo que é eterno. Eu tenho muita clareza disso. É eterno. Sabe, queridos, eu quero, com a permissão do pastor Bruno, pastora Jana, eu acho coisa linda essa família. Ele falando, né, da fartura, da bênção. Aí eu fico vendo que é tanto filho, é tanta criança. Isso é prosperidade. Isso é bênção do Senhor. Mas o que isso tem a ver? Gente, pastor Bruno não ganha rio de dinheiro, mas é uma das pessoas que melhor vive aqui dentro. Mas coloca o reino em primeiro lugar. A esposa dele coloca o reino em primeiro lugar. Eu nunca vi gente assim. Eles me constrangem. Eles me constrangem, tem dia. Eu não sei o que fazer às vezes. Puxa saco, não. Tem revelação de unção, tem revelação de graça. Sabe o que eu quero mostrar com isso? Você tem gente perto de você que você pode se inspirar. Você tem gente perto de você que você pode dizer assim, dá certo. Eu não estou pregando aqui uma utopia. O que eu estou te falando é real. Pessoa que coloca o reino em primeiro lugar. Eu tenho certeza do que eu vou falar aqui agora. O período que a Cleusa mais prosperou na vida dela foi quando ela colocou o reino em primeiro lugar. Eu tenho certeza disso. Todas as vezes quando nós colocamos o reino de Deus em primeiro lugar, nós prosperamos. Você vai fazer tudo o que você quiser. Os teus filhos vão ter tudo. E se não for para ter, a prosperidade não é ter dinheiro.
Que adianta você ter dinheiro, você tem carro, mas você é um miserável, você é uma miserável, você não tem paz, você não tem descanso, você não tem alegria, você não tem motivação, você não tem ânimo. São valores invertidos no coração das pessoas. E chegou o tempo da gente colocar o que é de Deus em primeiro lugar. Deus em primeiro lugar. E você e a sua casa servir ao Senhor. Deus em primeiro lugar, você e a sua casa. Quem é a sua casa? É só eu mesmo, ok. É você e seu marido, ok. É você e seus filhos, ok. Mas é Deus em primeiro lugar. Essa pessoa aqui, ela não pôde servir ao Senhor. Porque ela não tratou o chamado dela como uma prioridade, uma urgência. Lucas 9, 59, 60. A outro disse, siga-me. Jesus falou para o homem. Mas o que o homem respondeu? Senhor, deixa-me ir primeiro sepultar meu pai. Jesus lhe disse, deixe que os mortos sepultem os seus próprios mortos. Você, porém, vá e proclame o reino de Deus. Ele queria primeiro enterrar seu pai, entre aspas. Entenda, não é que o seu pai havia morrido e ele queria encerrar o funeral. Se fosse isso, certamente o Senhor haveria permitido. Entretanto, esse homem usou o cuidado de seu pai como uma desculpa para não servir naquele momento. Em outras palavras, ele estava dizendo, Senhor, hoje eu estou muito ocupado. Um dia, quando meu pai morrer e eu não tiver mais que me preocupar com ele, eu te servirei. Estão entendendo? Eu não vou porque meu marido não me acompanha na igreja. Eu não vou fazer tal coisa porque, eu tenho que cuidar da minha mãe, eu tenho que cuidar do meu pai. São desculpas que nós apresentamos para o Senhor. São desculpas. São coisas que nós falamos para Deus como se nós pudéssemos tapeá-lo. É assim. Muitas pessoas hoje vivem dando desculpas. Uma vida ocupada, porque na verdade não quer se envolver. Você se enche de tanta coisa e o seu chamado? E o seu chamado? As pessoas, elas têm outras prioridades que não são as do Senhor. Elas não entenderam a expressão buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas. E por isso, tais pessoas, elas vivem correndo atrás das coisas desse mundo. Sempre. Sempre. E nunca se saciam. E nunca são completas. E nunca são felizes. E nunca fazem os outros felizes. Letra C. É um terceiro homem que não participou da missão, porque Jesus não viu nele a disposição da perseverança no ministério. Lucas 9, 61, 62. Ainda outro disse, vou seguir-te, Senhor, mas deixa primeiro eu voltar e despedir da minha família. Jesus respondeu, ninguém que põe a mão no arado, olha para trás, é apto para o reino de Deus. Dura essa palavra, né? Palavra do Senhor. E pesa isso muito mais na minha vida, na vida do Adriano, na vida de todos os pastores dessa igreja. Pesa isso muito mais e vai pesando. Porque não pensa nós que porque somos pastores nós estamos livres, Edson, dessa palavra, Glosiele, dessa palavra. Não estamos. Podemos nos encher de coisas e desculpas, até mesmo eclesiásticas, e não fazer aquilo que temos que fazer. Então, chega um momento na vida da igreja
que a igreja, que sou eu e você juntos aqui, que nunca fizemos um projeto como esse, que nunca executamos algo como isso, nós temos que entender que Deus está nos chamando, que Deus deve ser, junto com o seu reino, a nossa prioridade, e nós temos que ser claros e parar de dar desculpas. Uau, que motivação! Mas o Senhor, Ele é assim. Quando Ele chama a pessoa, Ele fala, calcula. Porém, há alegria em fazer a vontade do Senhor. Há prosperidade em obedecer à voz do Senhor. Há abundância quando nós estamos na presença do Senhor. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, que foram chamados, designados, segundo o propósito de Deus. Todas as coisas vão cooperar para a sua vida. Todas as coisas vão alinhar na sua vida. Mas quando nós, eu e você, nós decidimos fazer as coisas do nosso jeito, dando as nossas desculpas, nós não temos essa oportunidade de vivenciarmos tudo isso. Amém? Quantos estão me entendendo? Sabe, irmãos, esse tempo é um tempo em que eu e você, a gente vai se dispor. Adolescente, jovem, adulto, idoso, a gente vai se dispor a ser um agente nesse projeto Casa de Paz. Hoje você vai começar a orar por pessoas. Hoje você vai pensar em alguém que possa ser sua dupla, para que você encontre uma casa de paz. O que é essa casa de paz? É a casa de gente, primeiro, não convertido. Amém? Não é a casa de crente. Segundo, casa de pessoas desviadas. Você vai começar a orar. Eita, João, hein? Você vai começar a orar. E Deus vai te dar casas de descrentes e pessoas desviadas. Pense em uma dupla. Você não vai escolher dupla ainda, mas você já vai começar a orar e pensar. Seja sensível ao Espírito Santo. Sabe? Não fica com o negócio de panela. Seja estratégico. É reino, não é panela. Amém? Eu vou ficar com fulaninho. Não, pelo amor de Deus, vamos amadurecer. É reino, não é panela. O que é estratégico de repente é eu estar com a Rose. Eu vou estar com a Rose. Por quê? Porque é estratégico eu estar com ela. Estão me entendendo? Aí já vai lá, vou pegar só um exemplo aqui, tá, Michele e Vanessa. A Michele, eu vou ficar aqui com a Vanessa. Não. De repente é um desperdício. Nós precisamos abrir o entendimento para aquilo que Deus quer fazer. A partir do mês de setembro, nós vamos iniciar reuniões em casas de paz. Fique tranquilo. A cada domingo, nós vamos estar construindo isso juntos. E vai ter material, vai ter tudo que você precisar para executar casas de paz. Tudo que você precisar. Nós vamos fazer isso em duplas, nós vamos nos organizar como igreja, e cada um de nós vai ter essa oportunidade de fazer a obra do ministério. Você vai ter uma oportunidade de ganhar almas, de ser usado pelo Senhor, debaixo de uma cobertura, debaixo de uma unção, debaixo de jejum, debaixo de oração. Não tem como dar errado, porque já está ligado no céu. Já foi. Cabe a mim e a você hoje decidir. Eu quero isso para a minha vida. Eu quero terminar. São 7 semanas Casa de Paz.
São 7 semanas que você vai levar uma mensagem curta em uma casa que não é de crente, pode ser até de um desviado, mas são 7 semanas que você vai levar aquela mensagem ali junto com a sua dupla lá, você e a sua dupla, e Deus vai fazer um reboliço. No final das casas de paz, nós vamos ter o nosso encontro com Deus, batismo e ceia. Comece a gerar tudo isso dentro de você. Mas seria falso da minha parte eu chegar aqui e empolgar você. Com vídeo, com isso, com aquilo e tal. Primeiro porque esse não é meu estilo. Nunca vai ser. Muito difícil. Não é. E a palavra do Senhor, ela fala a respeito dos custos. Então eu preciso alertar você para isso. Eu já estou sonhando no Capão Grande, uma casa de paz lá. E em nome de Jesus, espero que seja na casa da irmã Leila. Eu falo irmã Leila, mas ela não batizou, ela não decidiu ainda, ela está no processo de restauração das pernas. É a mãe da Dave, que perdeu as 2 pernas. Mas eu tenho sonhado com estas coisas, e eu creio que elas irão acontecer. Na verdade, pela luta que eu tenho tido nos últimos dias, elas já aconteceram. Elas já aconteceram, e só vai manifestar agora. Eu espero em Deus que manifeste através da sua vida, Fran e do Valdeir. Eu espero que manifeste através da vida de cada um de vocês o poder e a glória de Deus nos lares. Pensa aí, casa de pessoa que precisa do Evangelho. Vai ter toda uma estratégia, nós vamos nos reunir, vai ter a revistinha, nós vamos conversar a respeito, vai ter as estratégias certas para você se mover, você vai mover de uma maneira que vai ser muito legal, e as pessoas vão abrir a casa para receber o Evangelho do Reino. Basta a gente se dispor. Apenas 7 semanas. Apenas 7 semanas. Mas e aí quando acabar a casa de paz? Daí a gente vê. Se você quiser continuar numa célula, se você quiser se tornar um líder, se você quiser, deixa Deus fazer. Vamos por parte. Amém? Vamos pegar isso por parte. A nossa parte hoje é entender que vai nos custar, entender que temos que nos posicionar, entender que Deus está nos chamando e parar de dar desculpa. Amém? Eu posso ouvir um amém da igreja bem forte? Agora sim. Aqui está um segredo para a nossa estratégia. Já estou lá naquele slide lá. Aqui está um segredo para a nossa estratégia. A meta é que cada 2 pessoas da nossa igreja estabeleçam ao menos uma casa de paz a partir do mês que vem. Coloquei setembro de 2026. E a palavra do Senhor diz em Eclesiastes 4, 9 ao 12 que é melhor serem 2 do que 1. Jesus nunca enviou ninguém sozinho. Então é em dupla, tá bom? Vamos organizar os discípulos em duplas para orarem juntos e fazerem uma lista de pessoas que serão abordadas com a proposta de que abram suas casas para receber a paz de Deus. Todo mundo que está firme na fé e não quer ser achado entre os infiéis devem participar. Se você está firme na fé, você deve participar. Você pode ser um líder de casa de paz, ok. Mas de repente você pode estar junto com o líder, mas faça parte do projeto. Eu não quero liderar, mas faça parte do projeto. Seja um homem e uma mulher fiel ao chamado de Deus para nós. Seja alguém que se disponha. Vou pensar aqui uma coisa. Vamos supor que vou pensar aqui lá no João, mas não é assim a situação do João. Mas vamos pensar que lá no João tem pessoas lá que já foram convertidas. E não é legal, o João mesmo fazer a casa de paz na casa dele. Não tem sentido. Mas pode alguém
canalizado pelo João, ir lá e evangelizar os dele. Amém? Pensei em você, Marcos. Pode alguém fazer casa de paz lá? A gente começa a pensar e mover estratégico. Aquilo que pode ser feito. Como pode ser feito. O que é melhor. Esquecendo partidarismo, panelinha, negocinho. Não. A gente tem que ser estratégico. Nós vamos saquear o inferno nesses dias. É sobre isso. Pessoas vão se converter nesses dias. E você é quem será usado para isso. Sinta-se privilegiado. Se você é um visitante aqui, abra sua casa. Vá atrás de alguém. Fale com alguém. Diga, eu quero me movimentar. Eu quero participar. Eu quero estar junto. Eu quero fazer diferença. E você vai fazer a diferença. Nós estaremos aqui para apoiar e para enviar cada um de vocês. Nós vamos dar suporte, vamos dar cobertura. Cada um vai receber o seu material para ministrar nas casas de paz. Nós vamos dar o apoio logístico, o apoio espiritual. Nós vamos ajudar você com as reuniões. Vai ter uma unção especial na sua vida para esses dias. Então tenha certeza, o último slide, tenha certeza de que o fim será semelhante ao dos discípulos que Jesus enviou. Voltaram os 70, cheios de alegria, dizendo: Senhor, até os demônios se nos submetem em teu nome. Aleluia. Essa vai ser sua alegria, quando você se ver sendo usado pelo Senhor. Você vai chegar aqui e dizer assim: olha, a senhora não acredita. Eu vou dizer: acredito. Eu acredito. Olha, a senhora não acredita que aconteceu um milagre lá e aquela dona foi curada. Eu acredito. Ah, a senhora não acredita que aquele casal que estava separado, eles voltaram. Eu acredito. A senhora não acredita que aquele filho que estava nas drogas, ele abandonou o vício das drogas. Eu acredito. E isso tudo será através da sua vida. Será através do seu empenho, do seu envolvimento. Amém? Eu quero convidar a igreja a ficar em pé. Domingo que vem eu vou estar falando mais a esse respeito. E já vamos começar com passos estratégicos. Já venha para cá queimando o seu coração na presença do Senhor. Bispo Adriano, pode vir aqui? Para facilitar, escutem bem aqui o que eu vou dizer. Para